É isso aí, pessoal. Voltamos com mais um conteúdo para falar um pouco mais sobre a renúncia de Renato Portaluppi, tá? Isso não é nada oficial, mas é necessário debater, porque, sinceramente, não dá mais para aturar o Renato como treinador do Grêmio. Por quê? O Grêmio não tem trabalho, o Grêmio não tem um trabalho formado, o Grêmio não tem trabalho tático, e o que a gente vê dentro de campo é o que está sendo ou está sendo feito dentro da Casa Mata. Um time completamente irresponsável, um time que parece que não conhece a grandeza que é o Grêmio Futebol Porto-Alegrense, e com isso a gente tem um cara que é muito ídolo, que talvez não haja outro na face da terra ou nos próximos 50 anos, que se chama Renato Portaluppi. Porque o que o Grêmio está passando hoje não pode passar. Porque o Grêmio tem uma camisa muito pesada. Porque o Grêmio tem uma torcida que apoia do início ao fim. Porque a torcida do Grêmio tem muita paciência. E dão paciência, e dão tempo para o time tentar voltar a ter um pouco de paz para trabalhar. E a torcida está apoiando. E o time apanha, e é eliminado disso, e é eliminado daquilo, e as mesmas desculpas esfarrapadas. Só que tá na hora de encerrar o ciclo. Até quando que o torcedor gremista vai ser palhaço? Até quando o torcedor gremista vai aguentar tu chegar a ver um jogo que o teu time tá ganhando de 2-0, fora as outras questões que não estão sendo faladas no momento. No momento a gente está falando ainda da derrota pro Atlético. Da virada surreal do Atlético Mineiro em cima do Grêmio. A gente tá falando só desses pontos. Aí tu vai pegar lá 2021 que o Grêmio caiu, na conta de quem? Renato Portaluppi. Tu vai pegar lá o final do ciclo do time vitorioso. O Renato não conseguiu mais fazer o time jogar, não conseguiu formar um elenco. Renato que foi salvo por alguns jogadores que foram individualistas, como foi o PP, como foi o caso do Cebola. Foi esses jogadores que foram segurando o trabalho do Renato. A gente precisa ser verdadeiro. Claro, o Renato para mim é um bom treinador, sim, tem visão. Só que o principal, que é tu formar uma base, que é para ti, um exemplo, plantar hoje e colher daqui a 2 anos para ser campeão disso, para ser campeão daquilo, o Renato não tem, gente. O Renato não tem, ele se perde. O Renato se perde no que ele fala. O Renato se perde no que ele faz dentro dos jogos. O Grêmio, com 2-0 à frente do Atlético, tomou 3-0 no segundo tempo. Porque o Renato mexeu mal. Porque ele desorganizou a equipe. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. É sempre a mesma coisa. Então, cara, sinceramente, não vai ter outro. Provavelmente não vai ter outro ídolo como ele. Mas eu não vou ficar preso nisso. Por quê? O Grêmio tem 8 milhões de torcedores a zelar. E as pessoas que estão lá dentro, diretores disso, diretores daquilo, não estão preocupados com o torcedor. Não estão preocupados com os trabalhadores pai de família que trabalham e chega todo final do mês e paga a mensalidade. Que às vezes paga 100, paga 300 reais para ser sócio do Grêmio. Eles não estão pensando nessas pessoas. Eles não estão pensando nas pessoas que viajam 4, 5 horas ou até mais às vezes para ver o time do coração. E o Grêmio apresenta esse vexame. E já não é de hoje, cara. Já não é de hoje. Renato pregava reforço, que a gente não tem, que a gente isso, que a gente aquilo. E aí? Arezzo não joga. Aravena não joga por quê? Por que quando tu precisa de um ponta tu não coloca o Aravena? Foi contratado para quê? Por que quando tu precisa de um centroavante tu não coloca o Arezzo? São coisas que só o Renato Portaluppi pode explicar. E mesmo assim, ele explicando, a gente não vai entender. Porque ele se enredou nas linhas. O ego dele tá lá em 2016, 17. O Renato só pensa nisso. Ele não pensa no que está agora acontecendo. E para mim, isso está sendo fundamental pro declínio do Grêmio nessas últimas temporadas. Libertadores da América, Copa do Brasil, rebaixamento e agora
a tabela do Grêmio vai ser dolorida. Porque se falava que o time não tinha tempo para treino. Um dia antes de ser eliminado pro Fluminense na Libertadores, ele falou que o Grêmio não tem tempo para treinar. Até aí tudo bem, porque o Grêmio também não tinha a casa dele, não tinha como fazer isso, fazer aquilo. Só que agora o Grêmio tem tempo e continua apresentando os mesmos sintomas como foi no início da temporada. Então assim, gente, para mim, com pesar, mas eu tenho que dizer, renuncia Renato Portaluppi. Acabou o teu ciclo no Grêmio. Dói, mas eu tenho que dizer, Renato, Renato, pelo teu bem, se tu é gremista, pede para sair do Grêmio porque ninguém atura mais o que tu faz dentro dos jogos do Tricolor. Quando tu não é amarrado para um clubezinho pequeno, com uma folha mensal desse tamanho, tu vem com desculpa, que tu vem isso e que tu vem com aquilo, que o adversário tem 200 milhões investidos e que o Grêmio não tem estádio e que o Grêmio não vê a família e que os jogadores não vê o pet. É sempre as mesmas coisas. E o Grêmio futebol, tático, formação, nada. Me desculpa, mas acabou o teu ciclo no Grêmio. Essa é a minha opinião sobre o Renato nesses últimos anos no Tricolor Gaúcho. E se não mudar para agora, o Grêmio vai cair sim para a Série B de 2025. Essa é a dura realidade do Grêmio. Porque o Grêmio não tem time para estar passando por isso. Porque o Fortaleza tem uma folha desse tamanho. Tem um timezinho no papel desse tamanho. E tá lá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, com o elenco que tem, com a torcida que tem, o estádio que tem, vem apresentando essas últimas façanhas nesses últimos anos e na conta do senhor Renato Portaluppi, beleza? Deixa teu like no vídeo, inscreve no canal, deixa teu like. Pra mim, o ciclo do Renato se acabou no Grêmio, já não é de hoje. Já faz muito tempo e a diretoria do Grêmio não está sabendo tampar a ferida do Tricolor Gaúcho, beleza?